Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de passar para os irmãos aqui uma coisa muito interessante que eu encontrei aqui no livro de Isaías. Deus, ele é muito perfeito. Deus, ele é um ser perfeito. As coisas de Deus são todas organizadas e Deus, ele fala por padrões. Nós sabemos que o livro de Isaías, Isaías, todo mundo sabe que é o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós sabemos que o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. E nós sabemos também que a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros. Ou seja, o livro de Isaías, meus irmãos, ele é uma miniatura da Bíblia Sagrada. Então, quando nós observamos o capítulo de número 39 de Isaías, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, é uma representação do Antigo Testamento. O capítulo 1 até o capítulo 39, ele representa os 39 livros do Antigo Testamento. E é interessante que no capítulo 4, aliás, no capítulo 40 de Isaías, aonde começa a representação, o capítulo 40 de Isaías até o capítulo 66, ele é uma representação dos 27 livros do Novo Testamento. E o interessante é que no capítulo 40, no versículo 3, já aparece então João Batista, né? Diz assim, ó: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então aqui é uma representação do Novo Testamento, do capítulo 40 até o capítulo de número 66. Então eu fiz um vídeo mais cedo sobre o capítulo 63 de Isaías, e eu estava observando aqui uma coisa interessante, porque o Espírito Santo, ele vai nos dando a revelação, né? Ninguém sabe de nada, né? Nós estamos em um aprendizado. A cada dia que passa, nós estamos aprendendo. O pastor Gesiel Gomes, por exemplo, ele já leu a Bíblia Sagrada 50 vezes. E ele disse em uma mensagem certa vez que ele não sabe de nada. Então, a gente está aprendendo e a gente morre sem saber. Ninguém é dono da verdade. A vida, ela é um aprendizado, principalmente nas escrituras. Sempre a gente está aprendendo. Então, quando eu estava observando aqui o capítulo 63 de Isaías, ele vai encaixar exatamente no Apocalipse 19. Que coisa interessante. Quando fala assim: o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. O capítulo 63 de Isaías, no versículo 2, diz assim: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Sabe onde que isso aqui vai encaixar? Exatamente no capítulo 19 do Apocalipse. Olha que para os irmãos ver que coisa interessante. A precisão da matemática de Deus e a organização das escrituras. O capítulo 63 de Isaías, então, ele encaixa no capítulo 19 de Apocalipse. Olha o que está dizendo aqui. E viu o céu aberto, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olha o versículo 13, que coisa interessante. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Viram aí que coisa interessante? Encaixa exatamente no capítulo 63. Ou seja, o capítulo 63 do livro de Isaías, ele é uma representação do capítulo 19 do Apocalipse. Muito interessante, né? No versículo, Isaías 63, né? No versículo de número
De número 2 vai encaixar lá no Apocalipse, lá onde fala também da vestidura salpicada de sangue. Então o capítulo 63, ele vai fechar o 19 do Apocalipse. E nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele tem 22, o livro do Apocalipse tem o quê? Ele tem 22 capítulos. Então o 63 ele vai fechar no 19 do Apocalipse. O 64 ele fecha no capítulo 20. O 65, olha que coisa tremenda. O que fala no Apocalipse capítulo 21? Fala de um novo céu e de uma nova terra. É exatamente Isaías 65. Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Olha que interessante. O capítulo 65 de Isaías, no versículo 17, ele vai encaixar lá no Apocalipse 21. E o capítulo 66, ele vai fechar o livro do Apocalipse, o capítulo 22 do Apocalipse. Olha que coisa interessante, meus irmãos, a precisão da organização, da matemática e a organização dos livros bíblicos. Até nisso aí Deus cuidou direitinho como que deveria de ser colocado. Então Isaías ele é uma miniatura das Escrituras. Os 66 capítulos de Isaías representa os 66 livros da Bíblia Sagrada. E no caso aqui, por exemplo, do capítulo 63, ele representa a segunda vinda em Jerusalém, no capítulo 19. O 64 representa o capítulo 20 do Apocalipse. O 65 vai representar o capítulo 21, onde a Bíblia fala de um novo céu e nova terra, que é Isaías 65, 17, conectado com o Apocalipse 21. E o capítulo 66 do Apocalipse vai fechar o Apocalipse 22. Então isso aqui eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo. Então nós temos que observar esses detalhes nas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.